Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre implementações para o Union Find, uma estrutura de dados que eu comentei com vocês no final da última aula. A gente também vai abordar um problema de clusterização, mais especificamente o problema da K-clusterização com espalhamento máximo. Clusterização é um problema super importante, ou melhor, uma família de problemas super importantes, existem diversas versões dele. A gente vai falar aqui com espalhamento máximo, mas nessa primeira parte da aula a gente vai focar em implementações eficientes para o Union Find. E eu já quero destacar aqui que mais do que mostrar para vocês essas implementações, o que em si já é legal, né? Conhecer uma nova estrutura de dados, como que ela funciona, como que ela é implementada, a gente vai exercitar muito a nossa habilidade aqui de projetista de algoritmos, porque basicamente a gente vai tentar uma implementação simples, ver onde ela falha, tentar melhorias e ir iterando assim, fazendo melhorias para tentar chegar em algo absurdamente eficiente. Então, começando essa primeira parte da aula aí, focada nas implementações do Union Find, deixa eu começar relembrando vocês o que essa estrutura de dados faz, né? O que é esse tal de Union Find. No caso, o Union Find é uma estrutura especializada em registrar partições de um conjunto. E só para definir certinho para vocês, porque quando eu falo de uma partição, eu estou falando da divisão de um certo conjunto de elementos em subconjuntos, de modo que nenhum elemento esteja em duas partes e nenhum elemento esteja fora de qualquer parte. Então, para dar um exemplo visual aqui que fica bem mais simples de entender, imagine que cada pontinho desses aqui que eu desenhei é um elemento, tá? Isso aqui tudo então seria o meu conjunto, e eu vou quebrar ele em pedacinhos, tá? Então imagine que eu quebro assim, ali eu tenho uma parte que tem um único elemento, eu posso vir aqui e quebrar assim, aqui e aqui, por exemplo, tá bom? Então aqui eu particionei, eu fiz uma partição, cada elemento aqui está em um subconjunto que eu vou costumeiramente ao longo dessa aula chamar de parte. Cada um está na sua parte. Isso é útil em algumas aplicações, como a gente viu, um exemplo clássico é o algoritmo de Kruskal, né, que eu tenho que manter o tracking ali dos elementos, dos componentes conexos, né, e cada componente conexo vai acabar correspondendo a uma parte, para eu saber se uma aresta vai formar ciclo ou não. Então, já citei o algoritmo de Kruskal, relembrar que na última aula a gente usou essa estrutura para consultar que componente conexo pertencia os vértices, para assim detectar ciclos com maior eficiência. Mas na aula de hoje eu vou tentar focar mais na estrutura mesmo, tá? Se vocês quiserem ver o contexto da aplicação, eu sugiro voltar ali para o finalzinho da última aula, em que a gente melhora o algoritmo de Kruskal usando o Union Find. Tá legal. Agora, uma vez que a ideia é essa, quais são as operações que o Union Find suporta? Uma coisa importante para dizer é que quando eu falo que ele mantém uma partição ali de um conjunto, né, quer dizer que ele vai tratar de subconjuntos disjuntos. Tá? A gente não trabalha com intersecção. Né? Não tem, um elemento não pode estar em duas partes ali. E também é importante dizer que a gente está falando de uma partição dinâmica, né? Porque senão é muito fácil. Né? Eu só atribuo ali um rótulo para cada vértice, para cada elemento do conjunto que corresponde que está numa determinada parte, e beleza, eu sigo aquele track. Esses elementos aqui estão na parte 1, esses estão na parte 2. É um pouco mais sofisticado do que isso, porque vai ser dinâmico. Tá? Esses conjuntos podem mudar. E como que eles podem mudar? Bem, as operações do Union Find nos dão uma dica aqui. Né? O make set é a operação mais básica aqui, que às vezes nem é contada, que é simplesmente inicializar um conjunto unitário ali. Então ele cria uma parte ou subconjunto apenas com o elemento E. Né? Make set T vai criar uma parte apenas com o elemento E. Mas as duas operações que são as estrelas mesmo do Union Find e dão nome à estrutura é o find, que me diz em qual parte está um elemento. E essa informação de qual parte está um elemento vai vir, pela maneira como ele vai ser implementado, como artifício de me devolver o representante. Então eu sei que um elemento está numa determinada parte, porque ele me devolve o representante daquela parte, que é um dos próprios elementos. Tá? Então devolve o representante da parte em que está E. E o union, que me permite fazer a união de partes, como o nome sugere. Então, union de E com F. Note que não é a união dos dois elementos, simplesmente. Ele vai unir a parte de E com a parte de F. A gente vai deixar essas coisas mais claras com exemplos. Tá? Só para complementar o exemplo lá em cima, e daí a gente vai brincar aqui com essas estruturazinhas.
eu posso dar nome, dar rótulos aqui, né? Eu podia dizer, olha, essa aqui é a parte 1, essa é a parte 2, essa é a parte 3, essa é a 4 e essa é a 5. Mas, como eu citei, na escolha do Union Find, já que o rótulo é arbitrário mesmo, eu vou usar um próprio elemento, que é o líder ou representante daquela parte, para a gente fazer esse track, tá? de em que parte está cada um. Para deixar isso mais claro, vamos ver alguns elementinhos aqui. Olha só, eu vou colocar alguns elementos aqui e dizer, olha, eles estão num determinado conjunto. Daí eu vou colocar outros aqui e dizer, eles estão num outro conjunto. E por fim, um conjunto unitário aqui. Como é que a gente vai capturar essa ideia, já que eu tenho representantes e tal, né, dos conjuntos? Depende da implementação, mas em uma das implementações mais simples que a gente vai começar a ver aqui, que é a estrutura, todo elemento, isso é muito importante, olha só, todo elemento de uma determinada parte vai apontar para o representante. Tá? Se ele está na mesma parte, ele aponta para o mesmo representante. Vamos destacar isso aqui, então. Digamos que esse elemento então, aponta para cá, supondo que esse vérticezinho aqui mais à esquerda, no superior esquerdo, vai ser o representante, esse elemento aí vai ser o representante desse conjunto, inclusive o próprio elemento, né? Ele aponta para si mesmo. Essas setinhas aqui capturam para a gente, pensem nisso por um instante para se convencer, mas essas setinhas capturam para a gente a ideia desse conjunto que eu desenhei ali. Que, aliás, eu percebo agora que eu devia ter desenhado mais forte para ficar bem claro o traço, né? bem clara a borda aqui do conjunto, deixa eu complementar. Então, eu tenho esse conjunto e essas setinhas capturam para mim, porque se eu perguntar, se eu der uma operação de find para qualquer um desses elementos, deixa eu dar nome para eles, né? Vamos dizer que é o elemento A, B e C. De modo semelhante, vamos dizer que esse é o D, o E e o F. Se eu der find de B, ele vai me devolver quem? O representante do B, que é o A. Se eu der find de A, ele também vai seguir a setinha e falar, opa, o representante do A é o próprio A. Se eu der find de C, a mesma coisa. Então eu vou saber que esses elementos estão na mesma parte. Eu capturei a ideia de subconjunto. Tá? E isso não vai acontecer com as outras partes. Por exemplo, imagina aqui que o E aponta para o D aponta para o próprio D. Então, se eu der find de E, ele me devolve o D, é diferente de A, e daí eu sei que o elemento E e o elemento B, por exemplo, estão em partes distintas. Tá? É bem simples, mas é importante entender essa base antes da gente começar a se preocupar com a eficiência e tal da operação. E entendido, então, essa parte inicial, eu quero destacar para vocês, agora sim, um pouquinho da eficiência. Tá? A gente vai ir e voltar na questão da eficiência ao longo dessa aula, porque, como eu falei, a gente vai tentar fazer melhorias, então a gente analisa a eficiência, vê problemas, faz melhorias e fica nesse jogo. Como que vão ser as operações make set e find? Pô, make set é bem simples, né? É só eu inicializar ali quem que é aquele elemento ali, o elemento para onde que ele aponta para ele próprio, já fiz o make set. Então, make set vai levar tempo O de 1. E o find também, porque basta seguir um apontador, né, um apontador lógico. Depois eu vou falar do detalhe de implementação, que não precisa de um apontador explícito, tá, gente? Mas o importante é, com um passo, eu só preciso olhar quem que é o pai do C. Ah, é o A. Então tá bom, eu já sei que o C está na parte do A, o representante do C é o A, o find funciona. Isso quer dizer que a gente começou bem, né? A gente tem aqui duas operações, das três, duas ali a inicialização e o find, que é super importante, levam tempo O de 1. Tá legal? Vocês já podem imaginar que se eu falei que a gente vai brincar de melhorar a eficiência, mudar o projeto da estrutura para conseguir melhorar a eficiência, teremos um problema agora, né? Então, a Union já não é tão feliz assim. Vamos ver por quê. Deixa eu pegar aqui os nossos conjuntinhos para ver o que acontece quando eu tento fazer uma união. Então eu vou colocar os conjuntinhos como eles estavam aqui, para ver se eles cabem aqui na minha borda. E daí, digamos que eu vou desencadear aqui um union de C com F. Tá? Union de C com F. Quer dizer que eu vou ter que unir a parte em que está o C com a parte em que está o F. A ideia do que eu quero fazer é bem clara, né? Vamos ver conceitualmente, né? Olha só, eu quero... Deixa eu conseguir apagar isso aqui. Eu quero que agora isso aqui tudo seja uma parte só. Mas como que eu mexo os apontadores? Bem,
a minha ideia, né, como eu falei, é uma das implementações mais simples, todo elemento aponta para o representante daquela parte. Todo elemento de uma certa parte aponta para o representante dela. Então eu vou ter que trocar os apontadores aqui. Então vamos começar aqui um processo tedioso de apagar alguns apontadores. E daí todo mundo vai apontar para o representante aqui F, por exemplo, né, que era o representante de uma das partes que estavam sendo unidas. Tá? Não ficou bonito o desenho, mas observem conceitualmente. Todo mundo agora dessa parte aqui, nova, aponta para o F. Né? O A, quem que é o representante dele? É o F. O F é o próprio F, tem um alto laço ali escondido na bagunça. O B também, a mesma coisa. O C também. Então, restaurei o invariante ali, a estrutura está adequada. Se todos esses elementos têm o mesmo invariante, têm o mesmo representante, isso quer dizer que todos eles são no mesmo subconjunto, a implementação está casando com o conceito que eu queria capturar. No entanto, isso nos mostra um problema aí de eficiência, né? Porque olha como eu tive que realocar um monte de apontadores, né? Isso quer dizer que a operação de union ela pode levar tempo O de n. Imaginem que eu tenho ali duas partes, uma parte com a maior parte dos vértices, daí eu vou fazer a união, e essa parte grandona eu tenho que reconfigurar todos os apontadores, todos os pais deles, para apontar para o novo representante, porque todo mundo tem que ter um representante só. Então, se por um lado o make, set e o find nessa implementação básica são super eficientes, o mesmo não pode ser dito do union. Dá para fazer melhor? Vocês já devem suspeitar que sim, tá? E não vai ser uma melhoria não, a gente vai trabalhar... Tem uma melhoriazinha agora, que eu deixei até um quiz aqui para vocês. Olha só, curiosamente, um pequeno detalhe de implementação pode tornar essa implementação muito mais eficiente. Qual é esse detalhe? Tá? Fica o quiz aqui, a gente vai tratar disso no próximo vídeo, mas até reforçar isso. Quando eu deixo quizzes, são para vocês manterem o track na aula, porque às vezes a gente vai só acompanhando e a gente acha que está entendendo, mas não está de fato. Então quando eu deixo o quiz, tentem pausar e pensar no quiz antes de vir a resposta. Alguns quizzes eu deixo a resposta, outros não, mas sempre tentem pausar antes de ver mais informações e pensar neles, tá? E no caso desse aqui, a dica é que você só precisa trocar o representante de um dos conjuntos. Né? Tipo, já que todo mundo tem que apontar para o mesmo representante, todo mundo de uma parte tem que apontar para o mesmo representante, quando eu tenho dois conjuntos sendo unidos, eu só preciso trocar os representantes de um deles. Né? O outro conjunto já está correto. Ele aponta para o representante antigo dele. Só que o novo, um dos conjuntos vai ter que mudar de representante para todo mundo ficar com o mesmo. E quando eu fiz o desenho aqui, né, no meu exemplo da união, já deve ter chamado a atenção de vocês que eu estava fazendo mais trabalho, né, pode ter chamado a atenção de vocês que eu estava fazendo mais trabalho do que precisava. Essa é a dica para esse detalhe de implementação.